Hoje a gente vai para o capítulo número 2, aqui desse livro, com a graça de Deus. Será a adoração não dividida. A Stephanie vai trazer para nós. Então, eu queria orar agora, e aí eu vou passar a palavra para a Stephanie. Deixa eu aceitar aqui a irmã Luana. Pode. Deixa eu só aceitar aqui a irmã Raquel, a irmã Luana, que estão chegando. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, mais uma vez, porque grandes são as Tuas misericórdias, Pai. São muitas e muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. E nós queremos Te honrar, Te louvar, Pai, Te agradecer por tantas bênçãos, por todas elas, Senhor. Ó Deus, pois temos consciência do nosso pecado, Pai, temos consciência de quem somos, temos consciência, Pai, daquilo que merecíamos, ó Pai, e do grande amor que o Senhor demonstrou por nós, da grande misericórdia, Pai. Nós temos consciência do que é a graça, ó Pai, do que foi aquele sacrifício na cruz. Ó Deus, mas nos ajuda, Pai, a vivermos, ó Deus, cada dia com essas verdades em nossas mentes, em nossas vistas, para que não venhamos pecar contra Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, te adoramos por quem Tu és, por tudo que fizeste por nós, Pai. Mas pedimos, Senhor, continue agindo em nossos corações, eliminando, ó Pai, esses ídolos que ainda insistem em existir no nosso coração. Elimina cada um deles, ó Pai, vem derrubando, vem tomando território, pois nosso coração é Teu, Pai, pertence a Ti, pois foi comprado por grande preço, ó Pai. Ó Deus, nos ajude nesse processo de santificação. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais caminhar contigo, Pai, de maneira diligente, de maneira consciente, ó Deus. Louvado sejas Tu, ó Pai, por tantas misericórdias, e por nos receber, ó Pai, em oração, clamando a Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Obrigado, Senhor, pela irmãzinha Stephanie, que vai trazer o estudo para nós. Obrigado por cada irmã que está aqui conosco. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai. Que esse estudo seja para nossa edificação, para a Tua glória. E também as outras irmãs que foram ouvir posteriormente. Abençoa cada uma delas, Senhor. Ó Deus, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Obrigada, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Tá entrando mais algumas irmãs agora, a gente já acabou de orar, e como eu falei, a gente vai agora para o capítulo 2 desse livro, que a irmãzinha Stephanie vai comentar para nós agora, tá bom? Té, fica tranquila, fica calma, somos irmãs em Cristo, estamos todas juntas aqui para a gente compartilhar do que o Senhor falou conosco, tá bom? Então a palavra é sua, fica à vontade, Deus nos abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Estamos ouvindo sim, Té, mas agora você sumiu. Aí, voltou. Tá bom? Agora sim. Queria pedir para a Tamires deixar aberto em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. E a Nath. Nath, tá por aí? Nath? Diga alguma coisa. Oi, tô aqui. Aí se abre em Ezequiel 3, 18. Tá. Ezequiel 3, 18. Aí a Gerlane. Gerlane? Gerlane? Cadê a senhora Gerlane? Oi. Pronto. Aí se abre em Mateus 6. Olha, esquenta a comida para mais a Ana. Mateus 6, do 31 ao 33. Aqui. Não quer comer agora, não, Ana? Já é tarde, filho.
Té, você tá muda, Té. Ah, eu não sei mexer nesse negócio. E a Annalice, cadê a Annalice? Tô aqui, irmã. Ah, aí se abre para mim em Salmo 37, 24. Tá bom. Bom, então tá bom, tá tudo certo, né? Então, hoje eu fiquei com essa missão de trazer para vocês o capítulo 2, né? Adoração não dividida, como a Tamires falou, né? Então, só para lembrar o que vimos no capítulo 1, nós vimos sobre Raquel, que passou a vida à procura de felicidade e contentamento em algo que não era Deus. E nós, a semelhança dela, também podemos cair nesse pecado, né? Vimos também que os nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Aquilo que amamos, aquilo que desejamos, aquilo que nos traz mais felicidade do que Deus é um ídolo para nós. E que esse amor só nos traz dor, sofrimento, angústia, não nos dá descanso e no final nos mata. E a autora no capítulo 1 nos chama a enterrar esses ídolos ao pé da cruz, lembrar que Jesus Cristo morreu por pecadores, por idólatras como nós. E por isso podemos já chegar com confiança ao trono da graça para encontrar misericórdia, sabendo que ele se compadece de nós. Então, foi mais ou menos isso que vimos no capítulo 1, semana passada com a Tamires, né? Então, chegamos agora no capítulo 2, adoração não dividida. Vamos ler esse trechinho aqui da página 37, que a autora nos deixa a ilustração. Tenho a impressão de que não faço outra coisa senão trabalhar. Minha irmã nem parece perceber que eu também gostaria de me sentar e ouvir as palavras do mestre. Porque ela não enxerga que preciso de ajuda. Às vezes ela é tão egoísta, tenho tanta coisa para fazer com os preparativos do jantar e a recepção dos convidados, acho que vou dizer a ela o que penso. Quando Marta saiu da cozinha e entrou na sala de estar, irritou-se novamente ao ver a irmã sentada aos pés de Jesus. Por que Jesus não diz para ela me ajudar? Por que deixa que fique acomodada? Ele não se importa comigo. Senhor, Marta demandou, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe que me ajude. E se fôssemos nós, irmãs, quem seríamos? Marta ou Maria? E o que Jesus diz a Marta? Está em Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta havia colocado ela mesma no centro de tudo, seus planos para o jantar, suas ideias do que era melhor ser feito, e no que toda essa agitação de Marta resultou? Em pecado. Ela se irritou com Maria e com Jesus. E Jesus também diz, Marta, você está ansiosa e preocupada. E como vimos na página 30 e 31 da semana passada, se você está disposto a pecar a fim de alcançar o seu alvo, ou se peca quando não consegue o que quer, então seu desejo tomou o lugar de Deus e você está agindo como idólatra. O Josemar Bessa, citando esse mesmo texto, né, essa mesma passagem, ele diz que muitas pessoas que pensam estar fazendo um serviço a Deus, na verdade elas estão tão centradas nelas mesmas que elas não percebem que elas não estão focadas em Cristo. Maria tinha um único objetivo, que era estar ali e ouvir a Deus. Era tudo isso que importava para ela. Marta não. Marta tinha muitos objetivos. E o fato dela ter muitas coisas para fazer não é o problema em si, e sim que ela deixou que todos esses afazeres tomassem um lugar tão elevado dentro dela que até mesmo a presença de Jesus tornou-se algo insignificante para ela. E assim ela deixou passar aquilo que era mais importante, a adoração a Ele. Marta havia colocado outro Deus acima do Deus verdadeiro, ela mesma. E nós, irmãs, quando colocamos nossa responsabilidade com a igreja, ou como mães, ou como esposa, acima da adoração, do amor que devemos a Deus. Por exemplo, quando acordamos 1 hora mais tarde do que gostaríamos, o que a gente pensa? Vixe, lá se foi meu tempo com Deus. Ou com os cuidados com as crianças, focando mais durante o dia com as questões físicas e deixando de nutrir a alma delas, e muitas vezes deixando de nutrir a nossa própria alma. E como reagimos depois de deixar passar a única coisa importante,
Reagimos durante todo o dia em pecado, nos irritando facilmente, agindo como os ímpios, que não conhecem a Deus. E é aquilo, se plantamos na carne, vamos colher na carne. Não adianta você querer ter mais conhecimento de Deus se você não tem plantado isso. Vejam só, irmãos, limpar a casa, cuidar dos filhos, servir na igreja, são tudo coisas importantes, coisas que devemos fazer. Mas se invertermos a ordem de importância dessas coisas, ou se elas ocupam um lugar elevado demais em nossos corações, é um ídolo para nós. Pensem só em Marta. O fato dela ter muitas coisas para fazer não era para ser um problema, mas acabou sendo a partir do momento que ela colocou todos esses afazeres como algo importante demais para ela. Então, até mesmo tudo isso que eu falei como um serviço a Deus, podemos estar fazendo tudo isso focadas em nós mesmos. Vamos ler os versículos da página 39. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Lucas 21, 34. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de preocupações dessa vida. Ou, por exemplo, quando eu tenho um plano para o meu dia ideal, e alguma coisa acontece e não sai do jeito que eu gostaria, como eu reajo a isso? Se eu reajo com insatisfação, com ira, com descontentamento, com implicações, pode ser um ídolo para mim tudo isso. Pense, irmãs, o dono da vida estava diante delas. Ele podia acabar com a fome de todos, rapidamente. Mas é exatamente isso que o pecado faz. Ele nos cega para aquilo que é mais importante, que é a adoração ao Senhor. E a autora vai continuar falando sobre os puritanos, que quando eles viam uma ordem de Deus, eles procuravam transformar essa ordem da maneira mais prática possível para viver essa ordem de Deus. E a autora vai nos dar 4 pontos para meditarmos, mas ela vai se deter apenas em 2, que é honrar e confiar. E aí ela nos traz o exemplo de Eli, do que não é honrar a Deus. E como sabemos que ele não honrava a Deus? Primeiramente, o que é honrar a Deus? Tem a descrição na página 42, que a autora vai nos dar. Honrar a Deus significa colocar em primeiro lugar o prazer e a glória do Senhor. Significa ter respeito e deferência por Ele e estimá-lo acima das opiniões daqueles a quem amamos. Significa ter a disposição de sofrer desrespeito e até perseguição a fim de respeitá-lo. E como sabemos, ele colocou seus filhos acima da obediência e da honra que ele devia a Deus. Estava mais preocupado em agradar, ter paz com seus filhos, receber a aprovação deles, do que honrar a Deus. E como está escrito em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E sabemos quem ele escolheu servir. Percebam, irmãos, um ídolo, ele sempre requer sacrifícios. E Eli sacrificou a honra que ele devia a Deus para ter a honra de seus filhos. E no fim, Eli recebeu o seu galardão, que foi o quê? Vergonha e destruição eterna. E nós, quando algo conflita com a palavra de Deus, o que escolhemos honrar? E quem de nós, irmãs, pode dizer que nunca preferiu a aprovação dos homens a ter a aprovação de Deus? Por exemplo, hoje em dia existem muitos métodos pacíficos, métodos que dão certo, entre aspas, de como educar uma criança. Mas Deus diz: usa a vara, instrui com a palavra de Deus, como está escrito em 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é a única capaz de instruir na justiça. Mas o que muitas vezes dizemos para nós mesmas: não, dá muito trabalho, acho até que nem é eficaz. Acho que vou seguir e honrar os especialistas desse mundo do que honrar a palavra de Deus. Ou, por exemplo, a sua tia querida vem passar uma temporada na sua casa. O que você pensa? Não vou fazer o culto doméstico, não. Porque, afinal de contas, a tia é de outra denominação, vai causar uma situação constrangedora, um pouco desconfortável. E no lugar da sua tia, coloque qualquer pessoa. Um conhecido seu, um colega de trabalho. Nós temos o dever de pregar o evangelho a essas pessoas. E quando não fazemos isso, porque estamos preferindo a aceitação dessas pessoas a ter a aceitação de Deus, assim como Deus cobrou de Eli, Deus vai cobrar de nós. Nath, o que está escrito em Ezequiel 3,18? Ezequiel 3,18, né? Sim. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade,
mas o seu sangue da tua mão o requererei. Exatamente. E depois de não pregarmos o evangelho a essas pessoas, nós pedimos oração pela conversão deles. Sendo que como crerão se não há quem pregue? E como eu falei anteriormente, um ídolo, ele sempre requer sacrifícios. Quando você decide ficar mais tempo na sua cama e deixa de orar e fazer o seu devocional, você está sacrificando o seu tempo ao seu ídolo da preguiça, ao seu conforto e desprezando a Deus. Vamos ler mais alguns versículos. Atos 5:29 diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Lê pra gente, Tamires, Mateus 10:28. Não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Exatamente. Também em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Analisemos, irmãs, se estamos sendo negligentes como cristãs, se estamos preferindo ter paz com este mundo a ter paz com Deus, se estamos colocando em primeiro lugar nossa preservação, o nosso conforto, acima da honra que devemos a Deus, né? E aí o próximo exemplo que a Elise nos traz é de Abraão, o pai que confiava em Deus. Diferente de Eli, Abraão não só honrava a Deus, mas ele também confiava em Deus. Deus havia prometido que daria um filho a Abraão, o filho da promessa, como conhecemos, Isaque. E quando Isaque já era moço, Deus pediu que Abraão o sacrificasse. E o que será que Abraão pensou? Afinal, foi uma caminhada de 3 dias até o local do sacrifício. Nós sabemos, está escrito em Hebreus 11:17-19, que pela fé Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão, como a Torá diz, podia ter se considerado mais sábio que Deus, pensar, se apoiar no seu próprio entendimento, pensar, como assim? Deus quer matar Isaque, o filho da promessa? Mas não foi isso que aconteceu. Antes, Abraão depositou toda a sua confiança nas promessas de Deus. Talvez, nesse caminho de 3 dias, Abraão dizia a si mesmo: Deus me disse, farei de ti uma grande nação. Farei a tua descendência como o pó da terra. Mas Deus me disse: conta as estrelas, Abraão. Assim será a sua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, te farei crescer muito em número. Eu te farei frutificar imensamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Talvez Abraão pensava nessas coisas. Abraão já havia tentado resolver as coisas do seu próprio jeito, como com Agar, vocês lembram? Não confiando em Deus, e sim na força do seu próprio braço, no seu jeitinho de fazer as coisas acontecerem. Mas aqui não. Aqui Abraão deixou de lado tudo aquilo que ele poderia pensar que era melhor, tudo aquilo que ele achava que deveria fazer, e confiou plenamente em Deus, sem reserva, a ponto de estar realmente disposto a entregar o seu filho querido Isaque como sacrifício. A autora vai nos dizer que o amor de Abraão por Isaque parecia ódio comparado ao amor que Abraão tinha por Deus. E Deus nos diz, irmãs, leia para nós, Gerlane, Mateus 6, do 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuraram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. E também em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E mesmo assim andamos duvidosas, inquietas, pensando se Deus realmente vai prover o que precisamos, sendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, como está escrito em Efésios 3:20, ou quando duvidamos da eficácia do sacrifício de Cristo por nossos pecados, sendo que em João 3:36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E nós, mulheres, Deus nos diz: sejam submissas aos seus maridos,
como Sara, que obedecia a Abraão e por isso não tinha perturbação alguma. Aí nós, como está em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, aí nós questionamos, como assim? Se eu for submissa, eu não vou ter perturbação alguma? Duvidamos da bondade de Deus, sendo que é na obediência que encontramos paz. Devemos confiar em Deus, irmãos, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, porque bem-aventurado é o homem que põe a confiança no Senhor, como está escrito no Salmo 84, 12. Lembrar que Deus nos ama e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que no momento não pareça isso aos nossos olhos. Que possamos ser mais como Abraão e menos como Eli, nos apoiar nas promessas de Deus como Abraão possivelmente fez, nos momentos em que estivermos vacilantes. Lembrar que nossos antepassados também confiaram em Deus. No Salmo 22, 4 vai nos dizer: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Eles confiaram em Deus, irmãs, não foram abandonados. Não foram. Uma vez o pastor William até comentou, agora eu não lembro em que momento foi, ele falou assim, ninguém que passou a semana confiando em Deus, chegou no final e falou assim, me dei mal. Confiei em Deus, agora estou passando apuros, está terrível a minha vida porque eu andei confiando em Deus. Não, a Bíblia nos garante, bem-aventurado, feliz, contente, é o homem que deposita confiança no Senhor. E por fim, irmãs, o capítulo 2 termina com um consolo para nós. E por providência de Deus, no domingo à noite, o pastor William pregou exatamente sobre esse texto, sobre Pedro. Então eu convido as irmãs a entrarem lá no nosso canal no YouTube e assistir essa pregação. E como eu disse, né, o capítulo 2 termina com um consolo para nós, a história de Pedro, que é bem conhecida de nós, né? Em Mateus 26, 35, em Mateus 26, 35, Pedro... nossa, me enrolei todo agora. Em Mateus 26, 35 diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Que grande amor, não? Como ele, nós, apesar de amarmos a Deus, temos esses ídolos que competem com esse amor que temos por Deus em nossos corações. Pedro desconhecia a si mesmo, e nós, a semelhança de Pedro também, muitas vezes desconhecemos a pecaminosidade e a maldade que há em nossos corações. Mas quando Pedro cai e se arrepende, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Então Pedro, com humildade, agora, sabendo quem ele era, pôde dizer, Senhor, tu sabes que te amo. E nós, como Pedro, também podemos dizer o mesmo. Senhor, apesar de muitas vezes eu amar a mim mesma, amar a minha autopreservação, amar as coisas que eu posso ver e não confiar no Senhor diversas vezes, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Lembre-se, irmãs, Deus morreu por você quando você ainda era pecadora. Ele te amou antes mesmo de você amá-lo. E embora nós falhemos na nossa fidelidade em amar a Deus, ele não falha, como diz em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. E como a autora diz, se você pertence a ele, ele te fortalecerá e te guardará. Annalise, o que diz em Salmo 37, 24? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pois é. E assim como Jesus rogou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, Jesus intercede por você. Como está escrito em Hebreus 7, 25, nós não podemos cair das mãos de Deus. Em João 17, 20 e 21, Jesus orou por nós, para que não tivéssemos esse amor, essa adoração dividida por Ele, mas que pudéssemos ser um com Ele. Deus nos vê em Cristo e por isso não há nenhuma condenação para nós. Veja como Deus vê os pecados daquele que estão debaixo do sangue de Cristo. Salmo 103, do 10 ao 13, diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E finalmente, irmãs, que cada uma de nós possa olhar para si mesma e ver se essa luta, essa batalha
contra esses ídolos em nós. Fraqueza não é sinônimo de infrutividade. Como sabemos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Logo, se estou fraco, estou forte, se o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Que possamos agir como Paulo, esmurrar o nosso próprio corpo e fazer dele nosso escravo, acordar pela manhã, irmãs, e tomar o céu por força e por violência, como Jesus diz, e continuar durante todo o dia mortificando os feitos da carne pelo Espírito de Deus, lembrando sempre que nós não estamos nessa luta sozinhas. Então, basicamente, o capítulo 2 foi esse, irmãs, que Deus abençoe. É só isso. Se eu falei rápido demais, vocês me perdoam. Amém, Té, foi excelente. Nossa, sintetizou bem, né? Como você mesma falou, também é um capítulo bem confrontador, né? Bem difícil, né? Demais, demais. A gente vai ter muito que orar, né? Lendo esse livro, mas graças a Deus por isso. E realmente foi um capítulo onde eu não me identifiquei com quem eu gostaria de ter me identificado, né? A gente vê a vida de Abraão e Nossa. quão bom seria, né? Se a gente pudesse se identificar com ele, mas infelizmente, né? As irmãs agora pode falar, até. Uma coisa só que eu, quando eu estava lendo, eu talvez esqueci de anotar, é que a autora vai até falar, né, que em outros momentos, Abraão era o pai da fé. A gente sempre lembra em Abraão como aquele que confiava em Deus, né? O exemplo que a gente tem, né? Mas ele também, em vários momentos, vacilou, como quando ele mentiu com Sara, como ele aceitou a proposta de Sara para estar com Agar, para poder ter, então, o filho da promessa, né? Então, como é semelhante a nós também, né? Mas o que fica registrado sobre Abraão? Ele era o pai da fé, ele confiava em Deus. Constrangedor, né? Mas realmente é uma esperança muito grande, né? Eu lembro que com pouco tempo de convertida, eu lembro uma vez que o José me contou, e assim, quando faz pouco tempo que você se converte, você tem essa visão, né, de que você é muito, muito clara na sua mente, né? E eu lembro que o José me disse uma vez que se aquela lista de Hebreus continuasse, estaria os nossos nomes, né? E eu lembro que aquilo ficou assim, eu achei um absurdo, né? Por saber quem eu era. Mas é como você falou, né? Que a autora coloca. Nenhum herói da fé era perfeito, né? Nenhum herói da fé era alguém 100%, era alguém totalmente irrepreensível, enfim. Então é uma esperança, né? De que, como a palavra fala, se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados. Né? Isso é uma grande esperança, uma grande alegria, e é um constrangimento que, na verdade, é o grande motor para nós, né? Eu lembro que os pastores já falaram, agora eu não lembro se foi o pastor William, se foi o Josué que falou, que a única coisa que vai nos motivar, de fato, é o amor pelo Senhor, né? Outras coisas não vão motivar a gente a fazer nada. Né? Então, é se apropriar dessas verdades e compreender essas coisas que nos motivam, de fato, a viver para Deus, né? Entender essas coisas, que é o grande motivador, né? De saber que mesmo que a gente cair, a gente não vai estar prostrado, de que o Senhor nos segura pela mão, de que o Senhor conhece as nossas fraquezas, mas ainda assim, Ele está conosco, né? Fantástico. Muito. O amor de Deus nos constrange, né? É exatamente isso. Podem comentar, irmãs. Fiquem à vontade agora. E as perguntas, vocês responderam? Vocês se acharam mais parecido com quem? Ainda ali sobre esse amor de Deus, né? Essa semana passada eu estou estudando junto com alguns autores ali, os puritanos, né? E aí eu vi uma meditação sobre a cruz de assim, que me chocou muito. Não sei se para vocês, eu falando essa frase agora, nesse momento, vai chocar como me confrontou o dia por causa do contexto todo, né? Mas ele fala que, por um momento na cruz, é o Stephen Shornock,
por um momento na cruz, Deus demonstrou mais bondade por nós do que para Cristo. Aí, assim, aquilo entrou que nem uma facada, assim, ó, que amor é esse? Que amor é esse, né? Por nós, ele demonstrou mais amor, né? Porque ali, todo aquele contexto de Mateus, quando ele está indo para a cruz, né? Que primeiro os anciãos fazem o julgamento, depois eles levam para o governador, tudo aquilo ali, sabe? E um se rasgando todas as vestes para dizer, viu, ele se acha o Messias, e cuspindo e dando murros na cara dele, né? Que amor é esse? Que amor é esse? E aí isso me entrou assim, naquele momento, eu aqui sozinha no escritório, eu chorei muito, sabe? Porque a gente sabe como a irmãzinha estava orando, né? A gente sabe a condição que a gente está e o pior, da onde a gente veio, né? Como a gente era inimiga de Deus. E mesmo assim ele nos amou, né? Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Oi, irmãs, graças a Deus. Eu queria comentar algo assim, né, que eu tenho observado, né? A maneira como nos identificar com esses personagens que estão sendo citados, né? Eu confesso que no começo, no primeiro capítulo, eu me identifiquei primariamente, né, no primeiro momento com a Lia, né? Mas conforme a gente lê o capítulo, a gente começa a se reconhecer que, né, realmente, pelo menos eu, em Raquel, né, nos ídolos e tudo. E aqui, né, de igual maneira, né? A gente olha Marta e Maria, né, e pensa, não, né, talvez já esteja mais perto de Maria, mas não, né, coração ainda como o de Marta e Eli, né? Mas é muito interessante, é muito bom esse exercício, a maneira como ela coloca, né, para a gente refletir sobre nós e se conhecer mais, né, se conhecer mais exatamente como o nosso coração está diante de Deus. Né? Eu tenho achado bem interessante isso. Uma coisa que eu pensei quando eu estava lendo a parte de Marta, né? Às vezes a gente pensa em Marta no sentido de estar estudando a palavra de Deus, né? Mais focado nesse sentido. Mas aí eu comecei a analisar a minha própria vida. Em vários momentos que eu preferi coisas, aquilo que era do meu interesse, a obedecer a palavra de Deus. Adorar a Deus naquele momento, né? Então, um exemplo aqui para as irmãs, um exemplo da minha própria vida, né? Em algum conflito com o marido. Não, mas eu quero fazer isso. Não, mas você precisa fazer isso aqui. E se eu fizer o que ele está mandando, eu vou estar adorando a Deus, obedecendo aquilo que Deus me pediu, mas eu insisto em querer fazer a minha própria vontade. Como Marta, focando naquilo que não é importante, muitas vezes. Então, esse exemplo ficou aqui na minha cabeça, assim, pensando na minha própria situação, em muitos casos. Graças a paz, irmãs. Pensando, né, aqui, estão todas me escutando? Pensando aqui, né, na terceira pergunta, com qual das pessoas que você se parece mais, né? E até escrevi aqui, como eu me pareço com Marta, né? Como em vários aspectos. Como eu sirvo na igreja, né, com questões de eventos, muitas das vezes, por estar na porta, por estar servindo sempre os irmãos com alguma coisa, eu percebo, às vezes, o culto já ter começado, alguma coisa está acontecendo, e eu sempre estou preocupada com alguém. Não que isso não seja importante, não que isso não seja lícito, mas é muito mais precioso estar adorando ao nosso Senhor no dia do Senhor, né? Como eu me vi como Marta, muitas das vezes preocupada como que as coisas irão acontecer e não dar a devida atenção de estar ali com o coração totalmente deleitável na palavra, na oração, vendo que o culto começou, as demais coisas elas podem esperar. Aquele momento é para adorar o Senhor, glorificar o Senhor, cultuar, orientar, né, a filha, estar com o marido, estar com a igreja, estar com o corpo ali sentado, sem precisar se levantar para se importar com coisas que às vezes
pode ser feitas depois. Então, eu vi o meu coração, assim, muito, 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 Marta, muito sempre preocupado com o restante e com o que é necessário, como a Stephanie falou, né? Aquele que estava ali, que Maria estava sobre os pés, escutando a preciosidade, era aquele que podia saciar a fome de todos. Aquele que ele podia saciar qualquer situação de todos. Mas Marta lá, preocupada e ainda questionando, né? Por que que o outro não vem me ajudar? Então, me vi muito, muito, muito como Marta, e pensando na pregação, refletindo na pregação do pastor William de domingo à noite, pensando muito na questão de Pedro, né? E quando vem essa interrogação de amar, né? Se realmente meu coração tem amado o Senhor Jesus da devida maneira, de adorá-lo e com toda a sinceridade do coração. E eu investigar a mim mesma, e eu li hoje e chorei, né? Porque a gente percebe, eu percebo, né? O quanto eu não tenho amado o Senhor. Então, quando eu vejo, e com a explicação que o pastor trouxe no domingo, o quanto o meu amor ainda precisa estar diante do Senhor, pedindo graça mesmo, totalmente dele, para amá-lo verdadeiramente, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, confiante, crendo tão somente, né? Quando a pergunta seguinte vem também na questão de Jesus estar orando por nós, né? Qual é o significado do fato de Jesus estar orando por você? Eu vejo assim que o significado é extremamente o que eu preciso, que ele interceda a Deus por mim, que Deus olhe através de Cristo, totalmente através, tão somente de Cristo, por mim, pela minha vida, pelo meu coração, e ser grata totalmente. Que essa graça maravilhosa de Cristo chegou em mim e o Senhor me tirou da onde me tirou. Eu só tenho que ser grata e buscar mesmo, sabe, essa vida de sinceridade, essa vida de evangelho real. E eu vejo que eu estou muito longe, assim, então foi muito confrontador com o meu coração, muito confrontador com a pregação de domingo para mim, e vejo que é realmente uma vida que tem que se render aos pés da cruz de Cristo. Graça e paz, mães, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim? Amém. Capítulo aí realmente a gente está ouvindo Deus nos chamar pelo nome, né? Verdadeiramente. Foi muito providencial as pregações, tanto da manhã, né? Do que aconteceu no nosso estudo bíblico também, a chamada que o Senhor nos deu, quanto nós achamos que muitas vezes nós estamos sendo diligentes ou estamos nos esforçando as coisas do Senhor, houve uma repreensão para nós de que enquanto nós estamos realmente falando os próprios interesses e estamos negligenciando o próprio Deus e as coisas que dizem respeito ao nosso Deus. A pregação também de domingo me fez pensar muito na providência do Senhor e novamente a restauração aqui, Pedro, né, como a Marta, né, falando Marta, Marta, com tanto amor e revelando a dela e revelando o que é realmente a melhor parte. Então, estou revendo a leitura desse capítulo, a pregação de domingo, que eu também convido a assistir no canal da igreja. E eu queria destacar dois aspectos aí, a Stephanie passou um pouquinho rápido, que foi a resposta aqui do Catecismo Maior, né? E na página 40, a autora vai falar sobre 4 aspectos que muito do Camila, Oi. Seu áudio está falhando bastante. Tá melhor agora? Tá melhor agora? Continua falando aí pra gente ver. Será que tá melhor agora? Dá para entender melhor? Para mim tá bom. Melhorou? Tá bom. Tá bom? Então, mas desculpa, né? Eu estava falando sobre desde domingo que eu estava pensando na questão de pensar em Deus e lembrar de Deus ao longo do dia. Então, vai ter esse é um remédio assim para aumentar o seu amor ao Senhor e estar pensando com a gente nele. Eu lembrei de uma frase que eu queria compartilhar com as irmãs que tem esse motivo da minha oração a Deus, que Spurgeon diz que desde que o Senhor revelou assim o amor a ele, que ele, durante a sua caminhada cristã, houve um momento em que ele não passava mais de 5 minutos sem isso.
Então, ele não conseguiu lembrar, ele olhou para trás e falou, nossa, já faz bastante tempo que a cada 5 minutos tem me feito pensar nele. Então, eu não passo mais tempo do que pensar no meu Senhor. Então, como é um remédio para nós estarmos continuamente lembrando de Deus ao longo do dia. Lembro da cruz, lembro do seu amor, lembro que ele nos chama aos pés dele, continuamente. Se a gente está lavando a louça, tentar meditar, o Senhor pode me lavar, o Senhor pode me purificar. Né? Estou vendo uma porta, Senhor, tu és a porta para o céu, está, sabe, andando no caminho, isso ajuda. Então, isso fala aqui dessa resposta, né, sobre o primeiro mandamento do Catecismo Maior, acho que nos dá diretrizes muito práticas, que nós devemos pensar em Deus, meditar mais em Deus, lembrar mais em Deus, e vai nos fazer ter uma confiança maior no nosso Deus e caminhar diante de Deus, sabendo que nós presença dele. Então, isso eu vi, assim, de forma muito prática, uma forma, assim, de alimentar o nosso amor, sabe? De não ter aquele, eu vi muito isso na minha vida, né? Eu tenho meu devocional de manhã e agora eu vou para a minha vida, como fosse sem Deus para a minha vida. Então, eu li histórias bíblicas para minha filha, agora pronto, agora eu posso deixar ela brincando no quintalzinho e eu fazer as coisas na cozinha, e eu não estou semeando o evangelho no coraçãozinho dela. Na verdade, eu plantei uma sementinha ali que eu não sei nem se é arrancada pelo inimigo, e vou para a minha vida como me esquecendo mesmo do Senhor, sabe? Então, eu queria compartilhar que é o para nós pensar continuamente no nosso Deus, meditar nele no nosso dia a dia, se lembrar dele, porque não viver assim, acho que não vamos ter uma fé que subsiste. Quando vier a provação, a gente vai ser ali sem Deus, porque a gente não está pensando em Deus, não está. Como nós vamos confiar num Deus que parece que está longe de nós, mas na verdade, quando parece que está longe de nós, nós que estamos afastando dele, né? Então, esse aspecto aqui da página 40, e também quando ela fala aqui sobre o significado de Jesus estar orando por nós também, foi extremamente consolador. Também queria compartilhar mais uma outra frase que tinha, né? Ele fala assim, imagina que Jesus, você está orando no seu quarto e que Jesus está orando por você no outro quarto. Como isso dá força para você, saber que Jesus está na sua casa orando por você. E ele fala, não importa a distância, ele está orando por você. Então, isso nos levaria mais à oração, querer estar com ele, né? Querer ter comunhão com ele, sentar mesmo aos pés. E também nos daria mais, como posso dizer, fervor, sabe, na oração. Saber que Deus está orando por nós, que a nossa fé não vai fraquejar, como a de Pedro. Aí muitas vezes nós tropecemos, não amemos como deveríamos, mas finalmente a nossa fé vai perceber que nos ama, ele nos comprou e ele vai nos sustentar até o fim. Então foi bem confrontador, mas nós não fiquemos, sabe, eu sou como Marta, e agora? Não, o Senhor está nos chamando pelo nome, para que nós possamos pensar nele, confiar no seu amor. Que Deus nos ajude, irmãzinho, maravilhoso. Glória a Deus. Isso que você falou, Camila, é bem importante mesmo, né? Porque não é um momento, né, de devocional, igual você acabou de falar realmente, né? A Simone Quaresma, em uma das lives dela recente, ela falou assim, para resumir, né? Se você deixar de cuidar da alma do seu filho, de instruir ele na palavra, o que de pior pode acontecer? Ele desprezar a Deus, desprezar vocês pais, se tornar um rebelde, e pior de tudo, né, se afastar de Deus. E se nós deixarmos de nutrir a nossa alma com a palavra de Deus, né? E não é só o momento, como você falou, né, durante todo o dia estar meditando, estar pensando nas coisas do alto onde Cristo vive, é exatamente isso, né? Aí a Simone Quaresma faz coloca na balança. O que de pior pode acontecer se você não nutrir a sua alma? E o que de pior pode acontecer se você não limpar a sua casa? O máximo é vir uns ratos, umas baratas, você ser chamada de porca, mas e a sua alma é eterna, a alma dos seus filhos é eterna, né? Então, para colocar na balança essas questões. Mas eu achei muito bom isso que você acabou de falar. Graça e paz, irmãs.
eu queria comentar, né, sobre esse capítulo, uma parte assim que pegou muito comigo, é que às vezes a gente lê as coisas, lê os capítulos, ou lê as Bíblias, e não é hora ainda do Espírito Santo nos fazer compreender algumas coisas, né? E é interessante que às vezes a gente lê na Bíblia e a gente não presta atenção em algumas frases ou em alguns momentos, né? Até que o Espírito Santo mostra para nós uma verdade em relação àquilo, né? Então, existe até uma pregação do Paulo Júnior que ele fala sobre isso, né? Que ele fala, às vezes você lê o mesmo versículo a sua vida inteira e aquilo não faz sentido, até o momento em que o Espírito Santo abre os seus olhos, né? E você percebe a beleza daquilo, você entende o que aquilo é, né? E na hora que eu estava lendo, né, esse capítulo, aquela parte que ela fala, né, Jesus está orando por nós. É uma parte da Bíblia que eu sempre li, que eu sempre compreendi de uma forma diferente, né? E agora, assim, eu falo que eu tô assim, eu fui reler agora, né, esse capítulo, porque eu já tinha lido antes, e eu fui reler e eu não tinha prestado atenção ainda na profundidade que é nós pensarmos no nosso Senhor em Cristo, né? Ajoelhado aos pés do Pai, rogando por nós. Porque normalmente quando a gente imagina Jesus Cristo, a gente imagina ele como rei, né? Como o ser excelso, como alguém que já foi glorificado, como alguém que está ali ao lado de Deus. E a gente não consegue muitas das vezes visualizar, né, como que um rei, alguém tão poderoso, alguém tão soberano, que está sentado, né, junto com o Pai, reinando com o Espírito Santo, com Deus, sobre todas as coisas, orando por nós, né? Então, se nós pensarmos que nós temos o privilégio de termos alguém como Cristo, orando por nós, rogando por nós, olhando para nós com um olhar de carinho, um olhar de preocupação, um olhar de, sabe, eu tô te vendo aí na terra, eu gosto de você, eu te aceito, porque não somos nós que temos que aceitar a Deus. Deus, ele é sem nós ou conosco, né? Deus, ele sempre foi, ele sempre vai ser. E nós pararmos para pensar em Jesus Cristo, em caráter de humildade, perante Deus, falando, Senhor, eles precisam de você, eles precisam do teu amor, eles precisam da tua graça, eles precisam da tua misericórdia, é algo assim que é para realmente nos fazer compreender que o nosso lugar é aos pés de Cristo. Não há outro lugar para nós. Porque um Deus que ele é capaz de demonstrar um amor como esse não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Então, eu lembro quando eu fazia faculdade, a gente tinha aula de filosofia, e o meu professor de filosofia, ele era ateu, né? Então, ele ficava, assim, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, tentando em todas as aulas falar mal do cristianismo, né? Então, ele trazia todos os tipos possíveis de religião, de documentários, de toda sorte de coisas, meio que para dizer, ó, cristianismo é igual a todos os outros, né? E eu lembro que eu ficava pensando, eu falava assim, gente, peraí, mas esses deuses, os deuses de fora, os deuses, os falsos deuses, eles são incrivelmente egoístas, eles são incrivelmente tóxicos, eles são incrivelmente, sabe, faz porque senão eu vou te fulminar, faz porque senão você vai ter uma vida horrível na Terra, né? É um Deus que ele exige de você a sua devoção, não porque ele te ama acima de todas as coisas, né? Não porque ele te ama, que ele quer você do lado dele e que ele tem graça e misericórdia para com você, mas é exatamente o contrário. Ele é um Deus injusto, né? Ele é um Deus que ele não tem assim capacidade de amar e de dar misericórdia para nós, né? E o nosso Deus não é assim, né? O nosso Deus, ele é esse Deus, é esse Cristo, né? Que se ajoelhou aos pés do Pai para orar por nós, né? É um Deus que ele olhou para nós, viu tudo que nós somos e ainda assim ele foi aos pés de Deus e falou, Pai, eu sei como eles são, eu sei tudo que eles são, eu sei tudo que eles fazem, mas ainda assim eu intercedo por eles, eu peço por eles, né? Então, pensar em um Deus que ele tem a capacidade de nos ensinar, de olhar para nós e de observar que no meio de tudo isso, né, como a autora coloca, né, na relação dele com Pedro,
né? Você pensar que Pedro, ele negou a Deus, né? Ele negou a Cristo 3 vezes, não foi uma vez, não foi uma coisa assim aleatória, que tipo, estão numa conversa e falam, sei lá, eu acho que Jesus não existe, né? Não foi isso, foi uma negação mesmo, foi algo assim que ele realmente acreditava no que ele estava falando, né? E ainda assim, ele olhou para Pedro e falou, peraí, eu tenho misericórdia de você, eu sei o que você fez, mas ainda assim, eu te aceito de volta. E ele orou por Pedro, né? Ele poderia ter olhado para Pedro e falado, você me negou, eu não quero mais nada a ver contigo. A culpa é sua, a culpa não é minha. Eu nunca neguei meu pai, mas você negou meu pai. Você negou a mim, você negou o Espírito Santo. Mas ainda assim, ele orou por Pedro e pediu para Deus ter misericórdia de Pedro, pediu para Deus perdoar Pedro. Então, pensar que o nosso Cristo, ele está fazendo isso por nós o tempo todo, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós não prestamos atenção no que nós deveríamos, quando nós não passamos o nosso tempo com Deus, ainda assim, ele, assim como ele teve misericórdia de Pedro, ele tem misericórdia de nós, é algo assim tão profundo, que sem dúvida alguma é um calor, né, que a gente sente na alma nessas horas, né, que a gente sente assim, você vê, não precisa de revelação, não precisa de nada assim místico, não precisa de nada superior, nada novo, né, a própria palavra de Deus, uma frase, uma passagem faz a gente sentir esse amor que Deus tem por nós, né, para que nós possamos olhar não como Marta mais, mas sim observarmos a nossa vida como Maria. Jesus está aqui, o meu momento agora é com ele, né? Jesus está aqui, eu vou aprender com ele, eu vou estar com ele, porque amanhã ele não vai mais estar aqui. Ou eu não sei se amanhã eu vou estar com ele, porque Cristo ele sempre está conosco, né? Então eu imagino Marta pensando assim, porque Maria está ali, né? Cristo está aí amanhã, né? Ele vai dormir aqui em casa, e ela pensando, eu preciso estar aos pés do meu Deus, né? Eu preciso estar aos pés de Cristo aprendendo, porque amanhã ele pode não estar aqui. Né? E é isso que Cristo deixa para nós. A gente não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã, né? A gente não sabe como o nosso coração vai estar amanhã também. Então, lembrar de Cristo orando por nós deve ser assim, mais do que motivo suficiente para nos fazer amar a palavra de Deus, para nos fazer chegar aos pés de Deus, para nos fazer abrir a Bíblia com reverência, sabendo que ali tem um Deus que realmente é um Deus que nos ama, que cumpre sua promessa, que está conosco, que tem misericórdia, que tem graça e que não há nada que ele não possa perdoar. Porque ele perdoou um homem que negou a ele. E a nós, ele tem poder para perdoar tudo, né? Isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. Graças a Deus, irmãs. Não sei se vocês me ouvem aí. Que estudo maravilhoso, né? Estava aqui remoendo, né, cada coisa que foi falada, os comentários, tentando conjecturar aqui o que é que eu comento, porque foram tantas verdades tão preciosas, né? E essa narrativa de Marta e Maria é muito avassaladora. Marta, né, como a Stephanie falou para a gente, fazendo coisas legítimas, né? Ela estava preocupada em ser uma boa anfitriã para receber bem o Senhor. E os discípulos, né? Jesus nunca andava sozinho. Eram, né, os 12 ali sempre com o Senhor. Então, era muitas demandas que ela tinha ali naquele dia, ali, né? Para preparar ali aquele jantar para receber o Senhor. É interessante que o Senhor não condena a diligência de Marta, né? Uma vez o Ricardo trouxe uma pregação lá no Pastor Abner, né? Não sei se a Analice vai lembrar, vivendo como Marta no mundo de Maria. Essa pregação foi maravilhosa. Às vezes a gente se atém muito a essa questão assim, da idolatria mesmo de Marta, né? De ignorar a presença do Senhor e se focar apenas nos seus deveres ali. E a gente não tira
para nós as lições ali, né, de como Marta estava sendo diligente, né, para receber bem o Senhor, mas isso não é o caso agora. É interessante as irmãs falando a respeito da comunhão com o Senhor, essa ilustração maravilhosa que a Camila Teixeira, aí, a nossa Camila, trouxe sobre Cristo estar ao lado ali orando, e agora a irmã, né, a irmã Camila Luquezzi também falando. Que motivação maravilhosa, irmãs, né, para a gente mesmo buscar ao Senhor. E a gente vê que o ídolo, né, como a Stephanie colocou para a gente, ele exige sacrifício porque a gente termina focando toda as nossas energias, a nossa atenção, tudo nesse ídolo, né? Então, assim, um exercício para a gente ver a questão do ídolo é o que é que está consumindo minhas energias, né? O que é que está consumindo meus pensamentos, o que é que está consumindo, o que é que está sendo o alvo de minhas preocupações, né? Está sendo o quê? A casa, a educação das crianças, o que é que tem sido, né? E aí a gente vê em contraste que Maria se senta aos pés do Senhor, né? Um sentido de relaxamento, de descanso, de deleite. Era Cristo que estava ali, né? Então nada mais importava, né? Mas se deleitar em estar aos pés do Senhor. E é interessante, né? A Stephanie colocou para a gente que no nosso dia a dia, né? Como mulheres, donas de casa, a gente sempre sacrifica o Senhor. Sempre sacrificamos o nosso momento com Deus. Isso me faz pensar, irmãs, né? Eu estou incluída nisso, com certeza, é que a gente não tem uma ideia correta de quem é o nosso Deus, né? Do propósito para o qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para adorá-lo, para ter comunhão com Ele, né? Isso está claro desde a criação. O Senhor descia para ter comunhão com Adão e Eva. Então, esse ignorar que nós temos com o Senhor, né? De assim, tá corrida, acordei atrasada, dormi um pouquinho mais, tá um friozinho gostoso, então, né, para levantar da cama, às vezes a cama não quer deixar, né, o cobertor. Então, não, mas, né, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu tenho esse momento de deleite que Maria teve aos pés do Senhor. Então, que a gente possa realmente refletir, né? Será que eu tenho a ideia de quem é verdadeiramente o Senhor? De estar com ele por qualquer coisa, né? Sempre com aquela ideia, assim, bem errônea mesmo. Não, Deus entende, irmã. Não, Deus entende, né? Eu não orei porque eu não tive tempo. Deus entende. Não, irmã, eu não estou lendo a Bíblia porque, sabe, Deus entende. Não, irmãs, que a gente possa, né, verdadeiramente se arrepender. E aí, quando a gente vai lá para o Apocalipse, né, as cartas que o Senhor Jesus envia para as 7 igrejas ali, a igreja ali de Laodiceia, né? Acho que é a última igreja que o Senhor envia a carta. O Senhor fala assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Né? Não é um texto evangelístico, não. Como a gente fazia um uso muito errado desse versículo na igreja pentecostal. Jesus está batendo na porta do seu coração. Não, é uma palavra dirigida a crentes aqui. A igreja de Laodiceia estava tão centrada em si mesma, tão ocupada como Marta, em muitos deveres. Tão ocupada talvez como a gente, né? Com a casa, com tantas coisas aí, tantos planos, projetos que a gente possa ter aí na nossa semana, na nossa vida, tantas metas, e que a gente pode estar tão ocupado que Jesus está ali, né, do lado de fora, batendo, querendo ter comunhão conosco, e a gente está, né, tão afadigada, tão ansiosa com tantas coisas, que a gente possa realmente tirar, né, as boas lições aí, colocando Marta da maneira correta, né, com toda essa diligência, mas focada no alvo certo, em Cristo. Senhor, essa minha diligência toda é para esse momento agora, que eu vou parar, estar diante do Senhor, né? Buscando ao Senhor. Isso me fez lembrar, já estou concluindo, irmãs, bem rapidinho, a biografia do George Whitefield. Foi um homem extremamente disciplinado, né? Um jovem, um avivalista aí, acho que século XVIII, se não me falha a memória agora. E ele já era um jovem extremamente disciplinado quando arminiano, antes de conhecer a Cristo, de ter a compreensão correta né, de como realmente acontece, né, a salvação em Cristo.
Mas o interessante, irmãs, o que mais me chocou é que quando ele conhece verdadeiramente, né, as doutrinas da graça, a questão de que a salvação é somente o Whitfield, um crente relaxado, né? Assim, não, é Deus, né? Deus já me salvou, é tudo pela graça, então vou deitar na rede, cruzar os braços. Não, o que mais me chocou foi ver que é aí que o zelo dele aumentou, aí que a diligência dele aumentou, né? O desejo dele por Deus aumentou. Então, que essas coisas possam realmente, né, me mover, a mim, Karen, possam mover as irmãs, que a gente venha, né, ter, né, pedir ao Senhor que arranque os ídolos mesmo do nosso coração, falar assim, Senhor, me ajude a viver como Marta no mundo de Maria, né? E eu creio que, né, vai ser só glória mesmo para o nome do Senhor. Amém, irmãs? Desculpa, falei demais aí, Deus abençoe. Amém. Amém, irmãs. Grande bênção mesmo, né? Realmente muita coisa para a gente meditar, pensar, colocar diante do Senhor, né? Irmãzinha Érica, não quer falar nada hoje, irmã? Os demais irmãs também, fiquem à vontade. A gente pode estender mais alguns minutinhos e aí a gente já caminha para o final, tá bom? Então, quem quiser comentar alguma coisa, vai ser muito bom. Irmã, posso falar só mais uma coisinha? Que a irmã Camila Kese, né, ela falou do amor de Deus, né? E quero confessar, assim, né, que comecei a ler o livro, assim, sem muito estímulo, né? E aí eu comecei a ler, e na nota da segunda edição, lá no comecinho, a autora fala do foco principal do livro, né? Que é como, pelo que eu entendi, assim, que ela mudou o foco, né? A primeira vez que ela escreveu, o foco era um e agora o foco é outro, né? E o foco é o amor de Deus, né? E aí eu queria ler aqui o que ela colocou, né? O foco principal foi transferido de mim mesma para a obra de Jesus em meu favor no Evangelho. Essa mudança de foco também mudou meu modo de falar sobre a idolatria e de pensar a respeito de como, em última análise, nosso coração é transformado. Por isso, neste livro, você me verá falar mais sobre o amor e mais sobre o amor de Deus por pecadores, né? Tudo para a glória de seu Filho. E isso, quando eu li isso aqui, eu até destaquei, porque eu falei, nossa, né? Eu preciso tanto aprender mais sobre esse ponto, sobre o amor de Deus, né? Entender profundamente o amor de Deus. E eu falei, então, vamos lá, vamos ver o que ela pode me ensinar sobre isso. E tem sido assim, né? O Senhor tem trazido mais luz sobre essa perspectiva do amor dele, né? Por mim, pecadora, por nós, pecadores. E tem sido muito bom. E aí a irmã Luquezzi falando, foi uma lembrança que eu tive do começo da leitura. É só isso. Amém. O que eu acho interessante dessa mudança, né, desse foco, a autora, ela fez essa mudança, acho que 14 anos depois, né, da primeira edição, e daí eu fico imaginando o quanto essa irmã amadureceu na fé, né, o quanto ela foi tirando o olho dela mesma, né, porque muitas vezes a gente pode focar muito até no nosso próprio pecado, em detrimento desse amor de Deus, e isso não é saudável, né, embora a gente precisa, sim, ter ódio pelo pecado, saber da malignidade, da seriedade do pecado, né? Os ídolos no coração, meu Deus. A gente não pode de forma alguma ser complacente com isso, né? Ou achar que é algo de menos importância, ou como foi falado aqui, né? Não, Deus perdoa mesmo, né? Não, Deus sabe e tal. Não, a gente não pode agir assim de forma alguma. Mas é impressionante que conforme essa autora foi caminhando com Deus, ela foi entendendo mais que os olhos dela precisam estar mais em quem? Em Deus, em Cristo. Então, entendendo o amor de Cristo, né, todas as outras coisas vão chegando no lugar. Isso que é imprescindível, né? Porque se a gente foca só no pecado, né, dá uma ênfase que não é o adequado, uma ênfase exagerada para o pecado, a gente vai estar beirando o legalismo, né?
que aí a gente vai ver que vai ficar nessa de, não, eu não posso fazer isso, não, esse ídolo aqui não posso, tem que ser Deus, é só Deus. E aí a gente vai vendo que é uma coisa assim vazia, né? Que é uma idolatria do evangelho, né? Que por mais contraditório que pareça, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, quando eu li essa nota, eu pensei nisso mesmo. Eu falei, nossa, agora que essa autora amadureceu, andou mais com o Senhor, ela tem uma compreensão melhor de quem Deus é, do amor, né, que Deus tem, porque, na verdade, o que importa é isso, né? Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que faz toda a diferença é isso, né? Que Ele nos conhece. E aí, sim, nós o conhecemos, mas saber que é Ele que nos segura pela mão e não nos deixa prostrados. Isso é que tanto o que vai fazer com que todas as coisas tomem o seu lugar correto, quanto vai nos motivar, né? Não vai ter outra coisa, né? Não vai ser a lei pela lei que vai nos motivar a obedecer a Deus, a eliminar os ídolos do coração, né? Realmente o amor de Deus que nos constrange e nos move, né? Fantásticos, irmãs. Temos ainda mais um tempinho, irmãs, podem comentar. Só pensando nisso que você falou, né, que as irmãs têm falado, que é pensar nesse amor de Deus, né, em Cristo, é que vai realmente conquistar o nosso amor cada vez mais, né? Isso é como um imã para o nosso coração estar mais perto do Senhor. Então, nosso amor não deve nem ser mencionado, mas o amor e liberdade é o que nos move, né? Então, seja Deus por isso. Eu vou ler, então, esse pedacinho aqui do livro, que eu gostei muito, e eu acho que vai fechar com um pouquinho de cada coisa que as pessoas falaram aqui. Eu não sei a página, porque eu tenho o e-book, então eu não tenho página. Eu não sei que página que é, mas é bem no finalzinho, está em cima daquela parte que está escrita assim, quem você adora? É quase que o último pedacinho ali. Embora você se sinta fraco e vulnerável, se pertence a Deus, Ele o fortalecerá e o guardará. O fato de você lutar contra os amores concorrentes não é surpresa maior para o Senhor que as negações de Pedro. No entanto, Deus amparou Pedro quando ele caiu e amparará você também. E o simples fato de você estar nessa batalha é prova de que verdadeiramente pertence ao Senhor. Porque cada dia é uma batalha, né, irmãs? Nós sabemos a palavra, mas essa concorrência no nosso coração, ela existe, ela é real e nós temos que ter consciência disso, para nos arrependermos todos os dias. Então, só essa batalha que nós estamos aqui enfrentando juntas e compartilhando é porque o Senhor tem muita misericórdia de nós. E Ele vai trabalhar apesar de nós, né? É assim, é uma alegria. Tenho muita gratidão, sabe, por estar aqui com vocês e para ver também o quanto o Senhor tem trabalhado na minha vida. Muito, muito feliz mesmo, assim. Se vocês soubessem, meu coração assim, quase derrete. Obrigada, louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Ai, não sei se um dia a gente vai se conhecer aqui, mas eu sei que um dia nós vamos nos conhecer. Amém, irmãzinha. Mais alguém? Última chamada para os comentários. E vai encerrar umas 4h15, hoje que até foi mais rapidinha, né? Andressa, pode falar. Vou falar então, irmãos, rapidinho. Não, fica à vontade. Que como o livro fala bastante com a gente, né? Que nem quando falar que estudar esse livro, o meu pensamento era que, imagina, né? Será mesmo se eu tenho ídolo em meu coração? Até mesmo porque a gente pensa que muitas das vezes ídolo é estátuas, essas coisas assim. Quando a gente vai lendo a cada capítulo, a gente vê que a gente tem sim ídolos no nosso coração. Não somente um, né? Mas vários e vários ídolos que está muitas das vezes em nosso coração. Seja os filhos, a casa, o marido, né? E como o Senhor, Ele é bondoso, né?
E como as promessas do Senhor em nossas vidas, a gente pode descansar, né? Pode confiar nele de todo o nosso coração, que tudo aquilo que ele decretou para nós vai se cumprir, né? Então, que nós venhamos orar para que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que nós possamos enxergar esses ídolos, né, que há em nosso coração e nos arrepender, né? E conseguir de todo o nosso coração, através do Espírito Santo, adorar o Senhor, né? Eu achei muito interessante na página 49, que ela fala do primeiro mandamento, de como que esse primeiro mandamento, ele tem um propósito, né? De conhecer a Deus, de reconhecer a Deus, porque muitas das vezes nós temos pensamento assim, não, eu já conheço a Deus, né? Mas não, a gente tem que viver constantemente, todos os dias de nossas vidas, reconhecendo a Deus verdadeiramente, né? Porque nós somos pecadores, então nós sempre tendemos a deixar, muitas das vezes, as coisas do Senhor de lado, né? Com o pensamento que nós já conhecemos e que nós já sabemos do Evangelho, né? Mas não, é uma coisa constante, a vida do cristão é constante, né? Mas é muito bom, tem sido muito bom mesmo livros, irmãs. Eu agradeço muito ao Senhor por esses estudos, né? Por falar grandemente em nosso coração, porque nós precisamos, né? Amém, irmãs. Amém, Andressa. Realmente. É uma grande misericórdia do Senhor, né? Trazer essas coisas à nossa vista. A gente vigiar, orar, nos ajudar, né? Louvado seja Deus, irmãs. Graças a Deus. Semana passada a gente acabou passando um pouco do horário, né? Então a gente conversou aqui com os pastores, a Camilinha e eu, e a gente achou por bem ficar atento para não passar das 4h30. Então até 4h30 eu acho que é aceitável, né? E aí depois já começa a ficar demais. Aí os irmãos podem chamar no zap que a gente conversa. Tá bom? Mas ainda a gente tem um tempinho até as 4h30, só se ninguém mais for comentar, aí a gente já pode despedir. Mais alguém, irmãs? Mais alguma marca arrependida aí? Então tá bom, irmãs. Camilinha, você não tem nada para falar mais? A gente já se despede, então. Marininha, apareceu aí, Marininha? Vamos lá, irmãs. Que Deus nos abençoe, então. Vamos nos despedir agora. Que com a graça de Deus, semana que vem a gente vai estar aí. Estaremos juntas de novo, mais uma vez. Para sermos confrontadas, né? O capítulo da semana que vem, deixa eu ver aqui. O título. Capítulo 3, de suma importância. Que Deus nos ajude, né, irmãs? Leem para que a gente possa meditar junto aqui. Bom, irmãs? Muito bom. Mas, quem sabe um dia a gente consegue se encontrar, né? Se um dia você vier ao Brasil, você dá um toque pra gente, a gente tenta fazer um chá com um bolinho aí para juntar todo mundo. Ia ser muito bom, né? A irmã Ângela também tá longe, se desse para trazer ela para cá. Aqui daí a gente junta todo mundo. A irmã Camila Luquezzi esse domingo esteve com a gente, graças a Deus também. Foi muito bom. E assim a gente vai conhecendo e vai aprendendo a amar o povo de Deus, né? É muito bom saber que a gente tem irmãs para todos os lados, assim, do Brasil e fora do Brasil, né? Graças a Deus por tudo. Vamos dar tchau, então, irmãs? Bem. Aí a tua irmã Luana também, lá do Nordeste. Tchau. Dá tchau pra mim. Vem, meninas, dá tchau. Vem, que Eu tô com mais um bebezinho aqui, meu pequetucho, ó, que quanta bochecha. A peruca desse menino, gente, pelo amor de Deus. Vem, meninas, dá tchau. Ó, rapaz, agora com esse cabelo de rapaz. Olha o Nick, ó, é o concorrente do Nick, essa cabeleira aqui. Eita, Marcos. É verdade. Tchau.
Tchau, Deus abençoe. Tchau, irmã. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Rapaz, tá mal, é bom vocês arrumar 2 empregos aí, viu? Oi? Não vi, É Bia. bom o Thiago trabalhar em 2 empregos. O Nico tá comendo ali, menino. Nonô tá mais calminha, Dé? Mais ou menos. Só que é mamãe? Tchau, Timóteo. Stephanie, ó, foi muito bom o estudo. Ah, é, Tep. Muito bom, viu, Tep? Graças ao Senhor. Já pode fazer os outros próximos também. Aí, estamos em oração. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.